Olá a todos, bem-vindos à nossa última aula. E essa última aula é novamente uma aula complementar, vocês não têm texto para essa aula, mas o texto é toda a apostila de vocês na medida em que essa aula ela pretende amarrar todos os grupos para que vocês entendam como é que nós achamos hoje que foi a evolução dentro de metazoários, ou seja, dentro dos animais. Então nós vamos falar um pouco de todos os animais e principalmente da história evolutiva dentro do grupo. Isso, repito, de acordo com os conceitos atuais. Eu não vou nem falar das outras teorias que existem, mas eu gostaria que vocês tivessem sempre em mente que isso é só uma hipótese e que hipóteses elas aparecem, duram um bom tempo, dependendo da hipótese, mas a grande maioria delas, ou pelo menos todas até agora, exceto essa última, já caíram por terra. Então, mesmo isso que eu vou falar para vocês hoje é a nossa visão atual. Não quer dizer que daqui a um dia, um ano, 5, 10 anos ou 100, não tenhamos outra hipótese evolutiva e essa seja considerada um absurdo até. Bem, nós vamos hoje falar de Triploblástica, que é o táxon, que tem 3 folhetos embrionários. Dentro de Triploblástica, nós vamos falar de Bilatéria, que são os animais bilaterais, a grande maioria dos animais. E dentro de Bilatéria, nós temos 2 clados, Protostômia e Deuterostômia. Dentro de Protostômia, nós temos também 2 clados, que são Ecdysozoa e Lophotrochozoa. Eu espero que ao final da aula de hoje, todos vocês sejam capazes de reconhecer todos esses táxons e saber as principais características deles e como, de acordo com essa hipótese, mais uma vez, eles estão relacionados. Nós vamos falar apenas da hipótese Ecdysozoa versus Lophotrochozoa. Vocês já viram até em outra aula complementar que há pelo menos mais uma hipótese que ainda tem algum respaldo. Mas, repito, vou me ater nessa aula à hipótese mais atualizada e que pelo menos 90% dos pesquisadores atuais acham que é a verdadeira. Essa hipótese está resumida aqui numa filogenia publicada pelo Ken Halanik em 2004. Para elaborar essa filogenia, o Halanik foi apenas nos dados da literatura, então ele compilou os diferentes dados da literatura. Segundo essa filogenia, então, os metazoários seriam o grupo irmão dos coanoflagelados. Aqui, nos metazoários, os primeiros grupos aqui são 3 grupos de esponjas, reparem então com origens independentes, portanto, segundo essa hipótese, ou segundo a fonte que o Halanik usou, o filo porífera não seria um filo válido, não seria um filo monofilético, porque tem representantes com origens diferentes. Aí depois apareceriam aqui no grupo os ctenóforos e cnidários. Isso, repito, é uma compilação dos dados e há diferentes arranjos aqui, dependendo dos diferentes autores. Os grupos principais continuam os mesmos, mas há diferentes arranjos. Então, em outras filogenias, ctenófora não estaria aqui nessa posição, mas seria o grupo irmão de Bilatéria, porque ambos já são triblásticos. Depois, em Bilatéria, nós temos então a divisão em 2 clados, um clado que é o dos protostômios e o outro clado que é o dos deuterostômios, sendo que no grupo dos deuterostômios é onde nós encontramos o filo cordata, que é o filo ao qual nós pertencemos. Então, todos os vertebrados são um subfilo de cordata. Começando, então, a falar dos grupos, vejam, Triploblástica, a presença de 3 folhetos embrionários. Vamos lembrar de novo, em porífera não há tecidos verdadeiros, então nós não podemos falar em nada, nem ectoderme, nem endoderme, muito menos mesoderme. Em cnidária já há os 2 tecidos, então já há tecidos verdadeiros e na embriologia deles formam-se a ectoderme, que é a responsável pelo revestimento externo, seria a epiderme, separada da gastroderme, que seria o revestimento interno, por uma camada gelatinosa que pode ou não ter células. Essa camada gelatinosa é a mesogleia.
Então, no caso de cnidários, nós assumimos que a epiderme é de origem ectodérmica, enquanto a gastroderme é de origem endodérmica. A gastroderme reveste a cavidade gastrovascular e é responsável pela digestão do alimento. Só que só há 2 folhetos embrionários. Só há 2 tecidos embrionários, então, ectoderme e endoderme. Por isso, esses animais, eles são chamados de diblásticos ou diploblásticos. A partir de Ctenófora, aparece o terceiro folheto embrionário, que é a mesoderme. Ectoderme por fora, endoderme por dentro. E a mesoderme fica no meio, entre elas. Mesoderme, então, ela pode ser formada pelo menos de 2 maneiras distintas. Na verdade, há mais maneiras, mas nós consideramos 2 grupos principais, conforme nós vamos ver, que são diferentes em protostômios e em deuterostômios. Mas alguns autores consideram que Ctenófora tem mesoderme, mas que essa mesoderme não é homóloga à dos demais. Então foi o que eu mostrei ali na figura anterior, na filogenia publicada pelo Ken Halanik, Ctenófora surgindo na base ali antes de triploblástica. Outros autores consideram que Bilateria é grupo irmão de Ctenófora, porque ambos já são triblásticos, mas Ctenófora tem simetria radial. Bilateria é caracterizado, exatamente como o nome indica, pela presença de simetria bilateral. E vocês já tiveram uma aula complementar falando exatamente da importância disso e de como isso mudou completamente a arquitetura corporal e o hábito de vida desses animais, justificando então a enorme diversidade de animais bilatérios que nós temos hoje no planeta. Espero que vocês lembrem dessa aula. Bem, o próximo grupo, então, dentro de Bilateria, nós temos uma divisão desde a base em protostômia e deuterostômia. E eu acredito que vocês lembrem do colégio que falava-se que em protostômios o blastóporo originaria a boca, enquanto em deuterostômios ele origina o ânus. Na verdade, é muito mais do que isso. As diferenças são muito maiores do que apenas isso. E isso não é estritamente correto também, porque, na verdade, nesses animais, tanto a boca quanto o ânus se originam de invaginações da epiderme, então de origem ectodérmica. Então vai haver invaginações na parte anterior do tubo digestivo e na parte posterior. Na parte anterior isso é chamado de estomodeu, na parte posterior, proctodeu. Stoma significa boca, procto significa ânus. Então estomodeu foi o que formou a boca, proctodeu foi o que formou o ânus. Então, a endoderme, na verdade, e o blastóporo vão originar ou a parte anterior da endoderme ou a parte posterior, a abertura anterior ou a posterior. Não exatamente boca e ânus, porque, conforme eu acabei de dizer, ambos se originam da própria epiderme por invaginações. Bem, em protostômios e deuterostômios nós temos uma série de diferenças das quais nós vamos falar mais nessa aula. Por exemplo, a clivagem espiral ou radial. Em deuterostômios a clivagem é radial, enquanto em protostômios ela é espiral. Eu acho que vocês devem se lembrar que isso apareceu na apostila de vocês logo na primeira aula. Então, na clivagem espiral, as células têm tamanho diferente, vai haver polos animal e vegetal, e as células filhas vão se organizando em espiral nos espaços entre as células já existentes no embrião. Enquanto na clivagem radial as células têm o mesmo tamanho e por isso elas ficam todas alinhadas como se fossem os raios mesmo de uma circunferência. Então, clivagem espiral típica de protostômios, com algumas exceções, das quais vamos falar, enquanto a radial é típica de deuterostômios. Além disso, a formação do celoma ocorre por esquizocelia em protostômios e por enterocelia em deuterostômios. No caso da enterocelia, entero significa intestino, então a mesoderme e depois o celoma vão aparecer por bolsas que se desprendem da parede do intestino. Então, de origem endodérmica, tudo bem, mas são bolsas que se destacam. E é um celoma tipicamente dividido em 3 cavidades, ele é tripartido. Enquanto no celoma esquizocélico, as células da mesoderme têm origem a partir de uma única célula, sempre isso é homólogo em todos os grupos que têm a clivagem espiral, que é a célula chamada mesentoblasto,
E essa célula era anteriormente também endodérmica, então, portanto, ou a célula-mãe dela, portanto, também nós temos uma mesoderme formada a partir da endoderme, só que nesse caso, ao invés de serem bolsas que se destacam da parede do intestino, o que nós temos é uma proliferação de células a partir da parte posterior do embrião, que vão para dentro daquele espaço entre endoderme e ectoderme, e aí começam a formar bandas de tecido, que seria a mesoderme. Esse tecido, dentro dele, forma-se uma cavidade que vai ser uma bolsa celômica. No caso de muitos animais, ou principalmente o filo Annelida, com celome esquizocélico, vocês têm a formação repetida de câmaras, sempre a partir da parte final, da parte posterior do embrião. É o crescimento chamado teloblástico. Além disso, então, o destino do blastóporo seria, entre aspas, boca nos protostômios e ânus no deuterostômio. E como representantes de deuterostômios, eu falaria dos equinodermados, que são um grupo de invertebrados bem conhecido de vocês já tiveram uma aula deles, inclusive, estrelas do mar, ouriços do mar, pepinos e etc. Hemicordados, que é um grupo que vocês não vão estudar conosco, é um grupo muito pequeno, mas que já apresenta características mesmo bastante semelhantes ao dos cordados, que tem notocorda, daí o nome cordata, e essa notocorda, no caso de vertebrata, vai dar origem então à coluna vertebral. Então aqui nós temos um subfilo de cordata, é o que engloba os vertebrados. Além disso, há outros subfilos e eles também são cordados. Então, vocês veem que os vertebrados, na verdade, não são sequer um filo. Eles são um subfilo dentro de cordata. Mais uma vez aqui, a filogenia do Halanick, para a gente poder ver, então, e poder acompanhar melhor, agora que já vimos as definições desses primeiros grupos. Então, aqui estariam as esponjas, sem tecidos verdadeiros. Depois já aparecem tecidos verdadeiros, nós temos aqui cnidários. A posição de ctenófora, que está aqui nesse mesmo clado, repito, é uma posição meio duvidosa, dependendo do autor. Mas cnidária, então, seria o grupo irmão de bilatéria, dos animais com simetria bilateral. Bilatéria se divide desde a base em protostômia, que envolve, então, todos esses daqui, e deuterostômia, um grupo menor, mas bastante importante para nós, porque neles nós encontramos, então, os cordados. Vocês vejam que os protostômios se dividem desde a base em dois ramos, ecdysozoa e lofotrocozoa. Vamos falar então desses ramos, vamos falar das relações filogenéticas dentro desses grupos daqui. Primeiro grupo, ecdysozoa, zoa animal, ecdyso de ecdise. E vocês devem se lembrar que ecdise significa troca de esqueleto, troca periódica de esqueleto. Essa troca de esqueleto ela é típica de artrópodes, então ocorre um exoesqueleto que deve ser trocado para que o animal possa crescer. Então, o crescimento de artrópodes ele vai seguindo patamares, ele mantém o mesmo tamanho por um certo tempo, aí ele troca de esqueleto, passa a ter um novo tamanho e assim ele vai indo. Em alguns ecdysozoa, como nos artrópodes, ou pelo menos em alguns artrópodes, essas mudas de esqueleto podem ocorrer a vida toda. Em outros, ocorre apenas nas fases larvais. Mas, de qualquer maneira, ecdysozoa reúne um número grande de filos animais e todos eles apresentam essa troca de esqueleto pelo menos em alguma época da vida. Então essa seria a principal sinapomorfia, a ecdise. Principal sinapomorfia é uma coisa que a gente fala muito corriqueiramente, mas é errado do ponto de vista conceitual, porque as sinapomorfias são todas iguais. Então não existe principal ou menos importante ou mais importante. O que existe simplesmente é uma característica que foi adquirida a partir de um determinado ponto da evolução e que é compartilhada por todos os membros daquele grupo. Isso seria a definição de uma sinapomorfia. E todas elas têm, repito, o mesmo efeito. Só que normalmente
algumas sinapomorfias elas são associadas mais facilmente a um grupo. Então nós acabamos falando corriqueiramente, em linguagem bem coloquial, que há uma sinapomorfia principal ou que essa é a principal sinapomorfia do grupo. Só que, repito, isso conceitualmente seria um erro. Mas não se preocupem, vocês vão me ouvir falar bastante isso, porque realmente é uma das manias que eu tenho de falar coisas nesse sentido. Pois bem, além da ecdise, uma outra sinapomorfia que apresentam os ecdysozoa é a presença de um tipo especial de quitina que é a chamada alfa-quitina. Isso é diferente da quitina que ocorre nos Lophotrochozoa. Dentro de ecdysozoa nós temos dois grupos, o Cycloneuralia, no qual estão os nematóides como Ascaris lumbricoides, Ancylostoma duodenale, que vocês já estudaram na teoria, então que são animais parasitas de humanos. E o Cycloneuralia tem esse nome porque eles apresentam o sistema nervoso na forma de um anel. Esse anel envolve a parte anterior do tubo digestivo. E além do Cycloneuralia, nós temos aqui então os chamados panartrópoda. Panartrópoda porque reúne não apenas artrópoda, mas também onicófora e tardígrada, que são dois outros grupos que não apresentam ainda pernas articuladas, que seria o típico de artrópoda, a característica de onde veio o nome, mas eles já apresentam esse exoesqueleto que também sofre mudas. Então há um exoesqueleto quitinoso em todos os membros desse grupo daqui. No caso do Cycloneuralia pode haver uma cutícula, mas essa cutícula é de natureza diferente. Com relação ao outro grupo, Lophotrochozoa, quais as sinapomorfias dele? Bem, a verdade é que Lophotrochozoa são os animais que não sofrem ecdise, mas eles próprios não têm nenhuma sinapomorfia. Então, o que sustenta esse clado, acredita-se, são características derivadas do ancestral e que foram mantidas, ou seja, não apareceu nada realmente novo. São o que a gente chama de plesiomorfias, porque já vinham desde o ancestral. Alguns tentam achar alguma sinapomorfia que realmente torne o grupo válido, mas na grande maioria dos casos não há um consenso com relação a isso. Então, as sinapomorfias são uma grande incógnita. O que realmente sustentaria esse táxon? Basicamente, eles são os animais que não sofrem ecdise. Então, nós temos em protostômios os ecdysozoa e o resto. O resto são os Lophotrochozoa. Esses Lophotrochozoa têm, então, segundo alguns autores, como sinapomorfia, a presença de um protonefrídeo na larva, ou a beta-quitina. Mas eu repito para vocês que outros autores acham que essas características são plesiomórficas e que, portanto, não se referem realmente a alguma inovação que tenha aparecido nesse grupo isolado do outro. Dentro de Lophotrochozoa, o prefixo lopho vem por causa de um grupo de 3 filos que são os chamados lophoforados. Esses filos vocês não estudaram nas apostilas, são os filos Briozoa, Braquiópoda e Forônida. Os briozoários são animais extremamente comuns. Dificilmente você consegue ver uma pedra ou uma alga no ambiente marinho que não seja colonizada por briozoários. Mas eles são animais diminutos e eles são realmente pouco estudados em diversos cursos, inclusive no curso de vocês. Então aqui é a única aula em que eu vou falar alguma coisa deles. Além de briozoa, temos um outro grupo que é forônida. Forônida são animais também bastante pequenos e tanto briozoa quanto forônida assemelham-se superficialmente bastante a cnidários. E o terceiro grupo é o grupo dos braquiópoda, e esses assemelham-se de maneira absolutamente espantosa aos bivalves, aos moluscos bivalves. Mas a única diferença, olhando as conchas de braquiópodes e de bivalves, que permitem separar os dois, é que em bivalves as valvas, as conchas, são a direita e a esquerda, enquanto em braquiópoda são dorsal e ventral. Então, enquanto num as valvas se organizam nesse sentido, no outro elas estão nesse sentido. Sendo que no caso de braquiópoda, com valvas dorsal e ventral, normalmente a valva ventral é menor, fica encaixada na dorsal,
e ela é aberta, pelo menos em um grupo de braquiópodes, ela é aberta para a saída de um pedúnculo que prende esse animal ao substrato. Então ele fica com esse pedúnculo e a estrutura bivalve suspensa, então, na coluna d'água para poder fazer a filtração. Todos os lofoforados apresentam lofóforo, daí vem o nome do grupo. E esse lofóforo é uma coroa de tentáculos ocos preenchidos internamente por um celoma. Então, esses animais, eu disse agora há pouco que eles se assemelham bastante a cnidários. É verdade. Só que a coroa de tentáculos deles, ela tem a cavidade celômica no interior, o que no caso de cnidários seria absolutamente impossível, porque eles nem mesoderme têm. Além dos lofoforados, nós temos aqui os Platyzoa. Platyzoa são plateumintes mais Gnatifera. Gnatifera é um grupo de diversos filos, caracterizado por apresentar um aparelho na faringe, um aparelho mandibular, e vai ter tanto animais de vida livre quanto animais parasitas, inclusive um filo Micrognathozoa, que foi descoberto recentemente, e esses Micrognathozoa são encontrados, ou até o momento eles são conhecidos, única e exclusivamente de um lago de água doce na Groenlândia. É o único lugar do mundo onde esses animais já foram encontrados. E são um filo à parte. Pois bem, Platyzoa, que reúne Plateumintes e Gnatifera, também é outro grupo que não apresenta sinapomorfias, a não ser a ausência de um celoma, mas vejam, a ausência de um celoma é diferente entre Plateumintes e Gnatifera, porque em Plateumintes não há cavidade corporal nenhuma, tudo bem, o corpo é maciço, mas diversos gnatíferos têm um pseudoceloma. Então, essa característica daqui, em primeiro lugar, é uma ausência, e a ausência ela só pode significar uma inovação se essa ausência for devida a uma regressão de animais que já teriam um celoma. Hoje a gente até acredita que nos plateumintes a condição acelomada ela seja derivada e que o ancestral de plateumintes tivesse celoma. Mas, de qualquer maneira, isso não é homogêneo entre plateumintes e Gnatifera, de maneira que essa característica é altamente duvidosa para ser citada como uma sinapomorfia do grupo. E fora isso, a única coisa que tem são dados moleculares, então de filogenias moleculares. Além de Platyzoa e de Lophophorata, nós temos aqui também os Eutrocozoa, esse sim com uma sinapomorfia, a presença da larva trocófora. Daí o nome eu é verdadeiro e trocozoa, troco da trocófora, animais com a trocófora. E dentro de Eutrocozoa nós temos então 3 filos, Nemértia, Molusca e Anélida. Vocês, dependendo da literatura que consultem, talvez vocês vejam mais filos incluídos aí. Os filos Sipúncula, Echiura, Pogonófora, Vestimentífera. Bem, Vestimentífera e Pogonófora já foram incluídos há algum tempo dentro de Anélida como uma família. Echiura também foi incluído em Anélida como uma família. E Sipúncula, a maioria dos autores hoje que também acha que é um anelídeo e que corresponde a uma família de Anélida. Sipúncula é o único que ainda não está oficialmente transferido para dentro de Anélida, mas isso deve ocorrer no futuro próximo. Voltando então à nossa filogenia, para a gente poder acompanhar melhor os grupos, então, novamente, os bilatérios se dividem aqui em protostômios e deuterostômios. Dentro de protostômios, nós temos Ecdysozoa, que seriam esses, e Lophotrochozoa, que seriam esses daqui. Em Ecdysozoa, nós temos os panartrópodes, que seriam esses, caracterizados pela presença do exoesqueleto quitinoso, e o Cycloneuralia. Nessa filogenia do Hallanich, Cycloneuralia não está formando um grupo monofilético. Vejam, há 2 origens independentes. Mas em muitas outras filogenias, o Cycloneuralia formam sim um grupo monofilético aqui, caracterizado pela presença daquele sistema nervoso na forma de um anel. E em Lophotrochozoa? Em Lophotrochozoa, nós temos então o grupo dos Eutrochozoa, nessa filogenia não está nada bem resolvido,
mas o grupo dos eutrocozoa seria aqui, Sipúncula molusca, ou molusca sipúncula anélida, repito que o sipúncula, para muitos autores, já estão dentro de anélida, e mais os nemertíneos, que não estão aqui representados. Depois o grupo dos platizoa, que envolve os gnatífera e mais os plateumintes, sendo que os plateumintes estariam aqui nesse grupo, e o grupo dos lofoforados, que também aqui não está formando um grupo monofilético, mas vocês têm briozoários aqui, e depois forônida e braquiópoda aqui nessa posição. Uma coisa importante, eu falei agora há pouco para vocês, da posição de plateumintes. Reparem, no colégio e em muitos lugares, você tem a noção de que a organização das cavidades corporais começou com animais acelomados, mas já com mesoderme, que seriam os plateumintes, evoluiu para uma condição intermediária, que seria a presença de um pseudoceloma, até os animais que têm um celoma verdadeiro. Isso pode até fazer algum sentido quando nós estamos no colégio, mas é uma hipótese que absolutamente não existe na medida em que nós estudamos um pouco mais e outras características, além das cavidades corporais desses animais. Por exemplo, o pseudoceloma, ele tem origens diferentes em diversos filos que têm pseudoceloma, então ele não é uma coisa só. E na grande maioria dos casos, considera-se que o pseudoceloma tenha surgido como uma condição secundária a partir de ancestrais que já tinham um celoma verdadeiro. Então, o celoma verdadeiro seria plesiomórfico, seria mais antigo em relação a essa nova condição, que seria a derivação daquela cavidade celômica para um pseudoceloma. A mesma coisa acontece com relação a plateumintes. Não se acha hoje que a condição acelomada de plateumintes seja ancestral. Muito pelo contrário, acha-se que ela seja derivada e que esses animais, em função de terem um corpo achatado e geralmente de pequeno tamanho, conseguem fazer toda a distribuição de nutrientes e de gases respiratórios única e exclusivamente por difusão, não necessitando, entre aspas, aí um termo lamarquista, mas facilita na hora de explicar. Então eles não necessitariam de cavidades corporais e por isso o celoma teria regredido. O que essa filogenia nos diz? Essa filogenia nos diz que os plateumintes são um grupo bastante derivado dentro de metazoa. Reparem, protostômios e deuterostômios surgiram desde aqui. Tanto protostômios quanto deuterostômios têm celoma. Se protostômios e deuterostômios têm celoma, a condição de plateumintes certamente é uma condição derivada. Então, a ausência de celoma em plateumintes é uma característica secundária. Eles não seriam basais, eles não seriam primitivos em relação aos ancestrais. Da mesma maneira, o pseudoceloma de nematóides, por exemplo, de Ascaris lumbricoides, é uma condição derivada também. Por quê? Porque os ancestrais deles já tinham celoma verdadeiro, tanto em protostômios quanto em deuterostômios. Aí alguém pode dizer, mas num celoma é esquizocélico e no outro é enterocélico. É verdade, tem toda a razão. E é possível que o celoma tenha tido origens independentes nos dois grupos, então que não seja homólogo o celoma de protostômios e de deuterostômios. Isso realmente é bastante razoável. Só que, de qualquer maneira, se todos os grupos aqui têm um tipo de celoma e todos aqui têm outro, então, de qualquer maneira, a condição apresentada nos terminais, nemátoda, plateumintes e outros aqui, certamente é uma condição derivada. E para finalizar, eu agradeço a presença de vocês e espero que esse curso tenha realmente contribuído para a formação de vocês como professores. Obrigado.